Perdão. Boa tarde a todos. Penso que sabem, o tema desta nossa conversa tem obviamente a ver com o perdão presidencial de Joe Biden ao seu filho Hunter Biden, que passou assim na imprensa um bocadinho como um pássaro passa ao pé de um gato, o mais fugitivamente possível. Joe Biden, que é o presidente da lei e da ordem, aquele presidente que afirma que ninguém está acima da lei, que os processos contra Donald Trump eram perfeitamente justificados por esse motivo, basta ver o seu tweet de 31 de maio deste ano. Esse mesmo Joe Biden, no qual os democratas depositam tantas esperanças em nome da justiça, da equidade, da igualdade, acaba de perdoar ao seu filho Hunter Biden. Perdoar o quê, exatamente? Perguntar-me-ão. Bom, isso é outra questão que não tem sido discutida. Passou completamente ao lado da imprensa. Deve-se mesmo falar a este propósito de uma conspiração de silêncio. Isto foi uma estratégia consentida e conscientemente levada a cabo pela imprensa de não falar, particularmente durante a eleição de 2020, quando o Biden estava a concorrer contra Trump, não falar das indiscrições do Biden filho. Mas o que é facto é que elas existem e que o Presidente acaba de o perdoar. Mas o perdão, isto é uma coisa que também não foi falada na imprensa, este perdão é uma espécie de cheque em branco, porque é um perdão com a duração de 10 anos. Todas as atividades criminosas que Biden terá cometido e pelas quais possa vir a ser acusado, relativas aos últimos 10 anos, ficam automaticamente amnistiadas. Não é só o facto dele amnistiar o próprio filho, mas já há casos de amnistias presidenciais, embora sejam raras. A mais famosa de todas foi quando o presidente Gerald Ford perdoou Richard Nixon a propósito do escândalo de Watergate, aí um pouco para salvaguardar a dignidade institucional, embora seja discutível também. Mas neste caso, perdoar um membro da própria família. Por um lado, dir-me-ão que é compreensível, quem é que, tendo o poder que ele tem, não perdoaria ao seu próprio filho. Mais a mais, e não sei se isto é do domínio público ou se é vastamente conhecido, o Joe Biden tem uma história familiar bastante atribulada, não é? Ele teve um filho que já morreu num acidente de viação, e acho que aí, por esse lado, pode haver alguma compaixão. O que acontece é que o Joe Biden tem um historial criminoso gravíssimo. O Hunter Biden, ele já tem 58 anos, atenção que não é nenhum miúdo, o Hunter Biden. Quem consulta a internet com alguma regularidade sabe que ele tem um historial de abuso de substâncias, ele foi alcoólico, é drogado, tem um vício do crack, tem vários vídeos que andam para aí a circular com prostitutas e a fumar crack, enfim, uma vida mesmo dissipada, dissoluta, mas também criminosa, porque o Hunter Biden não sabe exatamente quais são as acusações que podem advir, mas fala-se até inclusivamente em tráfico de seres humanos, não me espantaria. Mas há aqui outra questão, é que o Joe Biden, ao perdoar o Hunter Biden, pode muito bem estar a perdoar-se a si próprio, porque há aqui várias coisas que não são nada transparentes e não se percebe muito bem por que motivo é que o Hunter Biden trabalhou para a empresa Burisma, que é a maior empresa energética da Ucrânia. Ele fez parte do Board of Advisors, ganhava o equivalente a 50 mil dólares por mês, e com os bónus sabe-se que ele ganhava $1 milhão por ano, o Hunter Biden. Ele que não tem historial nenhum de gestão de empresas, nem conhecimentos nenhuns energéticos, ele foi para a Burisma, que é a principal empresa ucraniana de energia. Tem uma share de mercado que ultrapassa os 60%. E é aqui que o caso se torna um bocadinho misterioso e aparentemente insondável. Ele fez parte dos quadros superiores da Burisma antes da guerra da Ucrânia. E a grande ambição da Burisma é substituir o Nord Stream, que é o canal de distribuição de energia russo, uma pipeline, por gás liquefeito. Essa era a estratégia da Burisma, de maneira a quebrar o poderio económico russo. E o gás liquefeito viria da América. Ou seja, eles podem transformar o gás num produto
através de produtos químicos em líquido e depois voltar a gasificá-lo, e assim pode ser transportado por navios e não por uma pipeline, ou seja, é um negócio que favorece, e é essa a intenção, favorece os Estados Unidos. Por outras palavras, o Hunter Biden só foi convidado para a Burisma porque o pai dele era na altura vice-presidente do Obama. E estas conexões, estas ligações perigosas, é isto que o Joe Biden não quer que se saiba, porque a guerra da Ucrânia tem tudo a ver com isto. A guerra da Ucrânia tem tudo a ver não só com a expansão da NATO para leste, mas também com a política energética dos Estados Unidos de tentar substituir o Nord Stream, que entretanto destruíram, no meio da guerra já foi destruído. Isso é uma história também muito curiosa. O relatório que a Dinamarca fez não foi divulgado. Foi um relatório independente que não foi divulgado, porque disseram que se fosse divulgado traria muita raiva contra os países aliados. Para bom entendedor, é óbvio que quem destruiu o Nord Stream, isto já hoje é pacífico, mas na altura não se podia dizer, era um assunto tabu, mas hoje é pacífico. Quem destruiu o Nord Stream foram obviamente os Estados Unidos ou a Ucrânia com tecnologia americana, porque é muito difícil em termos logísticos destruir uma pipeline daquelas que passa debaixo da água. Aquilo é uma coisa muito complicada de se fazer, requer muito dinheiro, muita tecnologia. Ora bem, o Joe Biden, o Hunter Biden, perdão, esteve na Burisma. É óbvio que lá esteve pelos contactos do pai, ele não tem credenciais nenhumas dentro dessa área, mas há aqui uma coisa um bocadinho mais perturbadora, é que a Burisma é uma empresa energética, mas que está nas mãos do Private Bank. O Private Bank é a empresa, é a instituição financeira mais poderosa da Ucrânia e é propriedade do indivíduo que é uma peça central em todo este jogo de xadrez, que é um oligarca chamado Ihor Kolomoisky. O Ihor Kolomoisky é o dono do Private Bank, foi ele que, aliás, introduziu os cartões de crédito na Ucrânia, mas é também dono da empresa de média OnePlus1. E foi esta empresa de média que detém praticamente todos os canais de comunicação da Ucrânia que lançou a série Servant of the People, um servo do povo, que foi interpretado pelo ator Zelensky, no qual se retratava uma personagem que era um mero professor contra a corrupção, que de repente fica presidente um bocadinho apesar de si próprio, ou incrivelmente ele concorre contra a corrupção e não esperando ser eleito, apenas chamar a atenção para o assunto, e depois fica presidente da Ucrânia. Ora bem, essa série que foi promovida de uma maneira bastante aparatosa, espalhafatosa, pelo Ihor Kolomoisky, que é o dono da OnePlus1 Media, este mesmo oligarca criou um partido em 2016 chamado Um Servo do Povo, e convidou quem para ser o candidato presidencial por esse partido? Precisamente o ator que interpretou Um Servo do Povo, uma série que foi um best-seller, que teve um tremendo sucesso com a promoção maciça aqui de toda a máquina de propaganda do OnePlus1 Media, e depois criou um partido político, convidou o Zelensky, e o Zelensky acabou por ganhar a eleição de uma forma um pouco estranha, porque ele teve 73% dos votos. Isto são números que qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de eleições em países livres sabe que isto é uma coisa absurda. Isto são números de países, enfim, cleptocracias islâmicas, números assim um bocadinho absolutistas. E esta é a história da eleição de Volodymyr Zelensky. Ele, no fundo, foi ali um fantoche do Ihor Kolomoisky. Entretanto, eles acabaram por se zangar, houve uma nacionalização da empresa do Kolomoisky. Enfim, ele tem um cadastro bastante... Ele tem um historial bastante discutível. Também foi governador lá de uma região importante da Ucrânia. Nós chamamos aqui oligarca um pouco eufemisticamente, porque os métodos dele são mais semelhantes aos da máfia. Aliás, há um processo em que o juiz disse mesmo que ele era conhecido por utilizar métodos semelhantes aos da máfia. Isto é do domínio público, está no Wikipédia, e estas ligações são absolutamente preocupantes, eu diria que são escandalosas, e este trio, ou este quarteto, Kolomoisky e Zelensky por um lado, Hunter Biden e Joe Biden por outro, quer dizer, isto é alguma coisa, isto é algo que deveria ser
pelo menos as pessoas deveriam ter este conhecimento, esta informação. O perdão de Joe Biden ao filho pode ser apenas uma questão de, e bastante discutível até, diga-se, de amor paternal, embora se ele gostasse mesmo do filho já o tinha posto numa clínica de reabilitação há muito tempo, ou, como é muito mais provável, parece ser um encobrimento de atos bastante discutíveis relativos a uma situação muito nebulosa que, enfim, seria conveniente que fosse do domínio público, nem que seja para as pessoas conhecerem estes dados, terem essas informações e saberem verdadeiramente o que é que se passa na Ucrânia e quais as relações entre a atual administração, felizmente cessante, e este grupo de indivíduos, para não dizer outra coisa, esta cambada, esta quadrilha de oligarcas, governantes, donos de empresas e pseudo-mafiosos que nos podem arrastar para uma terceira guerra mundial. Eu concluo só muito simplesmente da seguinte maneira: não acreditem no que eu digo. Sinceramente, não acreditem no que eu digo. Investiguem por vocês. Investiguem, procurem estas coisas. Felizmente ainda não conseguiram censurar a internet. Estas coisas, isto é informação. Quem a quiser descobrir por fontes legítimas, ou seja, fontes que não levantam dúvidas, poderá facilmente aceder a essa informação. Já que os jornalistas não fazem o trabalho deles, façamos nós, os cidadãos, o trabalho por eles. Mais uma vez, não acreditem em mim, mas peço-vos só isso. Pesquisem vocês e cheguem às vossas próprias conclusões. Até à próxima.